Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Elcio mora nos Estados Unidos desde os 7 anos de idade. Hoje ele é empresário. Ele nunca teve uma EQM, mas teve 3 experiências únicas e nós acreditamos que elas trazem informações que podem nos ajudar a compreender um pouquinho mais o que somos nós. Vamos conhecer a história dele? Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, as suas experiências místicas. Peço, por favor, que você se apresente, diga o que você faz, onde você mora, de onde você está falando. Em seguida, por favor, nos conte tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Vai ser um prazer. Meu nome é Elcio Pacheco. Eu sou empresário, eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Miami. E moro aqui desde os 7 anos de idade. E tive umas experiências muito raras e queria compartilhar com vocês. Quando eu tinha 18 a 19 anos de idade, eu morava com meus pais na época. E não me lembro exatamente a data, mas tinha uma noite em particular que eu não estava me sentindo muito bem. Eu tinha um mal-estar no meu corpo, eu não sabia o que era. Isso era ao redor das 2 ou 3 horas da manhã. Não estava conseguindo dormir. E meu quarto era do lado do quarto dos meus pais, né? Então eu tentei me levantar para acordar minha mãe ou meu pai, para avisar para eles que eu não estava me sentindo muito bem, talvez eu precisasse ir para o hospital, eu não sei o que estava acontecendo. Eu estava com um sentimento no aperto no peito, estava com um pouco de dificuldade de respirar e parecia que, não sei, eu tinha uma intuição ou algo que eu pensei que eu ia morrer, né? E eu nunca sofri com nada de pânico ou nada assim. Então, nunca passou na minha cabeça, eu só não sabia o que era. Então, eu me levantei, abri a porta e vi, infelizmente, meus pais ainda estavam dormindo, né? Então, eu decidi, naquela hora, de não acordá-los e voltei para o quarto, imaginando ou pensando que talvez aquilo passasse ou melhorasse. Aí eu deitei na cama, né? Com as costas para a cama, olhando para o teto e continuava aquele sentimento mal, aquela percepção que algo estava acontecendo comigo, e do nada eu sempre fui para a igreja, mas assim, eu não era tão assim, praticante, né? Eu acreditava, mas ao mesmo tempo eu não sabia, né? Então eu comecei a orar, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, e eu acho que foi uma das mais sinceras orações que eu já fiz na minha vida. Basicamente eu abri os olhos e olhei para o teto e falei, Deus, se você realmente existe, me ajuda, eu não sei o que está acontecendo, tira esse mal-estar de mim, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo como se fosse morrer, né? E basicamente, quando assim, parei de falar, eu estava, como eu falei, eu estava deitado na cama, olhando para o teto, né, do quarto, e eu apareceu uma mão enorme, que é difícil explicar, porque parecia que era 2 ou 3 vezes maior do que minha mão. E eu só vi da mão até aqui, até a parte do meio do braço. E essa mão parecia translúcida, branca, né, com uma brilhação muito forte, mas não forte que, né, me incomodava, alguma coisa assim. Então, no momento, na primeira coisa que na minha cabeça, quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado, eu fiquei com um pouco de medo, e eu queria me levantar ou gritar para meus pais, entendeu? Eu estava com medo, né? E eu senti que eu não conseguia me mexer, basicamente. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. É como se, tipo, eu tivesse perdido todo o sentimento do meu corpo. Claro, eu escutava tudo, eu via tudo, mas eu não conseguia mexer de maneira alguma. E eu tentava querer gritar, entendeu? Ou me mexer, me levantar com medo, né? E não consegui. E fiquei assim, né? Meio, o que está acontecendo, né? E então aí essa mão, aos poucos, começou a descer. Ela foi descendo bem, bem devagar. E quando ela apareceu aqui no meio do meu peito, aqui basicamente como assim, dessa distância, né? E ela começou a baixar. E eu ficava olhando para a mão, ainda querendo gritar,
chamar meus pais, me mexer, e eu não conseguia. É como se eu tivesse perdido todo o controle, ou estava paralisado. Não podia falar e não podia mexer. E a mão continuou descendo, 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 até um ponto que ela chegou aqui no meio do meu peito, e quando ela chegou perto do meu peito aqui, ela me tocou aqui, eu senti meu corpo fazer assim, né? Meu corpo deu um pulo. Mas eu não senti nenhuma dor, não senti... Assim, o que eu senti foi uma pressão e o sentimento como se a mão realmente tivesse me tocado. E foi quando meu corpo fez assim. Aí, assim, assustado ainda, não conseguia falar, não conseguia mexer, eu fiquei olhando assim, e a mão aos poucos foi subindo. E ao momento que essa mão foi subindo, eu comecei a notar, parecia que é difícil explicar, mas na época eu não sabia, mas agora eu imagino que devia ser tudo aquilo que eu estava dentro de mim, um sentimento, ou que eu estava sentindo de mal, alguma coisa, não sei. Eu vi como se a mão estivesse sugando aquilo, como se fosse um vacuum cleaner. Vacuum cleaner em português é Aspirador de pó? Aspirador, um aspirador de pó. E parecia que estava aspirando aquilo, mas aquilo subia para a mão e a mão estava obtendo tudo aquilo. E eu via, a mão continua subindo e aquilo continua vindo para a mão, né? Como se tipo aquilo saindo de mim. No momento que parou esse movimento disso que estava saindo de mim para a mão basicamente, assim, devagarmente, ela desapareceu. E no momento como ela desapareceu, eu pude falar novamente, eu pude me mexer, eu consegui me mexer, fiquei assustado e corri para a porta do quarto, ia gritar para minha mãe assim, aí foi quando me realizei, peraí, isso realmente aconteceu comigo? E depois aí me deu a consciência e me tocou que eu não estava sentindo mais nenhuma dor, mais nenhuma angústia, tudo aquilo que eu estava passando antes daquela oração, e depois do fato que aconteceu isso, eu estava me sentindo perfeitamente, como se, tipo, tivesse me curado de uma maneira, ou o que eu estava sentindo, ou aquilo, e ao mesmo tempo, como se, tipo assim, nossa, será que ele realmente escutou minha oração? Isso realmente aconteceu? E eu fiquei olhando para o lado, olhando para o outro, falando, eu não estou sonhando, isso aconteceu, isso realmente aconteceu. Aí, voltei para a cama, e fiquei bolando na cama. Depois disso ter acontecido, eu não consegui dormir. E meus pais geralmente acordam bastante cedo, como às 7 horas da manhã, 7 e meia da manhã. E quando eu estava no quarto, minha porta estava fechada, eu escutei minha mãe se levantar e ela foi para a cozinha. Então, no momento, eu me levantei, fui falar com ela e falei para ela o que tinha acontecido. Falei, mãe, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu expliquei para ela exatamente como eu acabei de falar, tudo o que aconteceu. E ela começou a chorar e assim, foi uma experiência muito personal, mas uma coisa muito profunda também, que depois daquele dia, depois disso aconteceu na minha vida, eu já vejo a vida agora de uma maneira diferente. E sei que eu acho que tudo tem um propósito na nossa vida, que realmente Deus existe. E, enfim, essa foi a primeira experiência que eu tive a esse aspecto. Antes dessa experiência, você tinha tido algum tipo de experiência na sua vida que pudéssemos falar que fosse fora do normal? Não, nunca. A partir dessa experiência, alguma coisa mudou na sua vida? Mudou no sentido que, assim, eu comecei a não ter mais dúvida, eu comecei a acreditar 100% que algo existe maior do que nós, né? E por minha consciência e por a minha mente, que Deus realmente respondeu a minha oração e me curou. Podia ser tido ele, um anjo, não sei, isso é porque só vi uma mão, mas é o que me dá conforto hoje em dia, é de saber que algo realmente existe, e é só ter um pouco de fé e acreditar, e é isso. Mas você chegou a ter alguma mudança na sua percepção dos sentidos, ou a visão, ou premonição, alguma coisa? Não, nada nesse sentido, nada. Explique melhor o que você estava sentindo antes de ver a mão.
Era um mal-estar, era uma pressão no meu peito, como se eu tivesse sufocado. E aquilo era um sentimento que, tipo assim, eu não estou bem, algo está acontecendo, eu vou morrer. Na minha mente, era isso que eu estava sentindo. Mas era mais emocional do que físico, você acha? Não, era física, não era emocional. Como eu falei no começo, eu nunca tive problema de pressão, eu tinha 18, 19 anos na época, eu era saudável. Depois dessa experiência, você chegou a ir ao médico? Não, depois disso eu não senti nunca mais nada. Para mim, eu achava que talvez teria sido um mal-estar, ou eu não sabia o que era. Mas eu nunca passou na minha cabeça de, não, deixa eu ir no médico para ver se era algo sério ou algo assim. Essa mão que você viu, ela tinha um tamanho de 2 a 3 vezes uma mão humana, conforme você falou, mas os dedos, você percebia como sendo uma mão humana, só que maior? Exato. Era uma mão humana, mas eu não conseguia ver a unha, era como se eu conseguia só ver que era uma mão, né? É como se, tipo, o que eu posso fazer assim, você pega a sua mão assim, bota uma luz, né? E o reflexão da sua luz bate na parede, você vê que é uma mão. Agora você não consegue ver os detalhes das unhas, dos cabelos, né? Ou as verrugas, ou nada disso, né? Mas, sem dúvida, era uma mão. E eu só vi ela até aqui. Você disse que era branca, translúcida. Translúcida. Não vi osso. Branca como se fosse de luz ou branca como se fosse branco como você é, como eu sou assim, cor de pele? Não, translúcida. É uma coisa que brilhava, parecia que de dentro para fora, brilhava de dentro para fora. Não era a luz de fora para dentro, era de dentro para fora. É como se, tipo, a mão, ela emanava luz. Emanava luz. Ela emanava luz. Saía alguma luz na sua direção? Não. Eu só percebi a mão. Nada na minha direção. O que eu percebi, não. Você disse que a mão, ao se afastar, você começou as coisas iam indo para a mão? Isso. É como se, tipo... Agora eu penso que deve ter sido isso, né? Todo aquele mal-estar ou algo que tá vindo, mas é como se eu vi uma, tipo... Não era fumaça, mas é difícil explicar o que era. Parecia um pó. É difícil, fumaça, pó. E quando chegava na mão, desaparecia dentro da mão? Desaparecia dentro da mão. Não passava pela mão. É como se tipo, entrasse na mão e como se fosse como você falou, um vacuum cleaner, né? Um aspirador de pó. É como se tipo, e quando você expira você não vê mais, né? Porque tá lá dentro. É como se fosse a mesma coisa. A sua mãe chorou quando você contou, porque ela ficou emocionada por algum motivo especial? Ela se sentiu muito emocionada, né? Porque eu acho que ela sempre vinha orando para Deus, para minha vida, para que eu melhorasse. E eu acho que isso para ela foi um sinal para mim, para abrir meus olhos, para me enxergar que Deus está ali, né? Que o negócio é confiar nele. Isso, então eu acho que finalmente no sentimento dela, eu acho que ela agora, você percebe que todo esse tempo que eu venho te falando, que, entendeu? Que algo maior que nós existe e para você acreditar. A partir daí, o que aconteceu na sua vida? A partir daí minha vida, tipo assim, continuou basicamente quase o mesmo, né? Mas, entendeu? Continuei frequentando a igreja e cuidando da minha vida, né? Trabalhando, mas já com perspectiva, né? Que algo, né? Já tinha mais essa confiança, né? Aí depois de um tempo, eu não me lembro exatamente quanto foi, na época eu estava morando sozinho, né? Na época minha namorada, hoje em dia ela é minha esposa, e a gente tinha um apartamento e eu trabalhava na área financeira nessa época e eu, de segunda a sexta, eu ia trabalhar no banco, né? E eu tinha o costume de sempre colocar gasolina num posto do lado, num posto chamado Hess, né? Do lado do nosso apartamento.
E era um domingo, né? E como eu falei, eu sempre costumava de colocar a gasolina. Eu saía um pouco mais cedo na segunda-feira, passava por aquele caminho, né? Colocava a gasolina e ia embora para o trabalho. Aí isso era domingo, eu acho que era umas 5 horas da tarde, um domingo. Eu escutei uma voz, assim, bem autoritativa, mas bem forte, mas calma ao mesmo tempo, é difícil explicar. E essa voz falou para mim, vá colocar gasolina. Aí eu falei, em mim mesmo, né? Eu falei, não vou. Eu sempre, como se tipo assim, né? Eu falei, não, eu coloco gasolina na segunda-feira, eu sempre coloco na segunda-feira, deixei para lá. Eu não sei se foi 1 minuto depois, eu ter a mesma voz, falar a mesma coisa. Vá colocar gasolina. Aí eu falei, quer saber? Eu vou escutar, né? Eu vou colocar gasolina hoje. Aí eu falei para minha esposa, minha namorada na época, hoje minha esposa, eu falei para ela, eu vou colocar gasolina, já volto. Ela falou, não, por quê? Você sempre coloca na segunda-feira, hoje é domingo, fica em casa, vamos relaxar, coloca amanhã. Aí eu falei, não, eu vou colocar gasolina agora, eu já volto. Aí ela falou, tudo bem. Aí eu desci, né, entrei no meu carro, saí da garagem e comecei indo na rua principal do apartamento para dobrar à direita para chegar na rua que era do lado do apartamento, a gasolineira Hess, né, o posto chamado Hess. E assim, quando dobrei à direita, na metade do caminho para chegar para a gasolineira, essa mesma voz falou para mim, não, coloque no posto Shell. Aí eu falei, na minha mente eu falei, não, é mais caro, é mais longe, né? Eu sempre estou acostumado a colocar gasolina aqui nesse posto Hess, que é mais barata, e é mais perto, não. Aí eu continuei indo pro posto que eu, entendeu, do Hess. Antes de eu entrar, a mesma voz falou a mesma coisa, coloque gasolina no Shell. Eu falei, quer saber? Eu estou escutando até eu venho escutando isso, estou indo, deixa eu escutar, né? Basicamente eu falei, se eu estou escutando até agora, deixa eu ir até o fim, né? Então, peguei a luz vermelha, fiquei esperando na luz, eu dobrei à esquerda, e como eu falei, o posto do Shell era um pouco mais distante, não passei a ponte, continuei indo, e quando estava entrando assim no posto Shell, eu escutei a mesma voz falar, ajude aquela pessoa. Aí eu olhei assim, né, pro lado direito, era um rapaz, eu me lembro quantos anos ele tinha, não sei, uns 30, não passava mais de 30, 35 anos de idade. Ele estava todo sujo, né, cabelo todo, e as mãos, eu vi que as mãos dele estavam todas sujas, né, e eu notei que o carro dele estava ali, então era um carro antigo, bem velho, que estava quebrado. Eu não sei se está quebrado, não sabia o que estava acontecendo, né. Aí eu parei o carro para abastecer. Aí, no momento, antes de abastecer, eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu posso te ajudar? Você está precisando de ajuda? Ele falou, nossa, sim, se você puder ajudar, meu pneu estourou, eu não tenho step, e eu já estou aqui há muito tempo, há umas 2, 3 horas, pedindo a qualquer um para me ajudar, ninguém veio me ajudar até agora, e se você não se importa, por favor, me ajude. Falei, tá bom, não tem problema, eu vou ali pagar na concessionária, pegar uma água, você quer alguma coisa? Ele falou, não quero nada. Então, aí eu entrei, comprei umas águas, e voltando para o meu carro, eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, assim, depois da ponte para lá, como tipo uma milha e meia, tem um auto parts, né, uma autopeça, e talvez ele tenha, entendeu, um step, eu tenho o que você precisa aí para mudar o pneu. Ele falou, ótimo. Falei, então tá, vamos. Aí antes de ele entrar no meu carro, eu escutei a mesma voz falar para mim, a peça está na sua mala. Aí eu fiquei assim meio, né, abismado, a peça está na minha mala. Aí eu olhei para o carro dele, né, eu nunca tinha trocado um pneu antes, assim, nesse sentido, assim, nunca. E falei, não vai servir, porque meu carro era um carro seminovo, na época era um Sonata, um Hyundai Sonata na época, eu acho que era 2011, 2012, e o carro dele dava para ver que era um carro muito antigo. Eu não me lembro qual era a marca, mas era um carro muito antigo mesmo, estava meio batido, antigo. E eu falei, não, essa peça não vai, mesmo se eu tiver a peça, não vai servir. Aí a voz falou para mim de novo, falou, a peça que você precisa está na sua mala. Na sua mala quer dizer o porta-malas? No porta-mala, exatamente, no porta-mala, né?
Aí eu falei, então tá bom. Eu falei para ele, ó, você se importa se eu checo o meu porta-mala para ver se eu tenho, porque eu sei que esse carro deve ter step e deve ter a chave. Eu não sei se vai servir, mas, né, deixa eu tentar. Ele falou, ótimo, vamos tentar. Aí eu abri a mala e nisso eu peguei, levantei, né, a parte que o step sempre fica na parte de baixo do mala, e eu notei que a peça estava ali, era uma chave meio assim, né? Aí eu peguei a chave e falei, vamos ver se funciona. Aí, no momento, quando eu chego assim no carro dele coloquei, parecia que a chave foi feita também para aquele carro, porque eu fiquei até um pouco chocado, porque eu falei, nossa, não acredito, funcionou, né? É do mesmo tamanho. E eu coloquei e comecei a ajudar ele a tirar o step. Aí eu falei, ó, se você quiser, eu tenho um step no meu carro, depois você me devolve. Eu não me lembro se eu falei, depois me devolve. Eu acho que eu falei, ó, você usa o step, vá para onde você tem, quando você tiver consertado o seu pneu e tal, depois você me devolve. Eu deixo minha informação e você me devolve. Ah, ótimo, ótimo. Aí tá bom. Aí eu mudei o pneu para ele, botei e a gente notou que o pneu estava bem baixo, né? Não tinha bastante ar. Então ele falou, olha, tá baixo, eu preciso do ar, eu acho que não vai dar certo para andar com ele assim. Eu falei, ó, o posto que eu ia inicialmente, que era o RES, para esse posto ele não cobra nada, é de graça. Você pode ir lá e colocar o ar lá de graça, encher seu pneu, aí você pode ir. Aí falar, ótimo, ótimo, tal. Aí, não sei se foi ali ou depois que eu dei minha informação para ele, mas eu me lembro ter dando para ele um papel com o meu nome e falei, ó, quando você terminar, entendeu? Me liga de volta, eu venho, pego, você não precisa trazer para mim, eu vou e pego para você. Ah, ótimo, ótimo, tá bom. Aí eu voltando pro meu carro, foi quando ele se virou e falou para mim, posso lhe perguntar uma pergunta? Eu falei, claro. Ele falou, por que você me ajudou? Aí me pegou assim de surpresa que ele me perguntou essa pergunta, mas aí eu falei, bom, falei para ele, olha, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu escutei Deus falar comigo para vir aqui lhe ajudar. Não sei se ajudar você pessoalmente, mas para vir aqui para esse posto lhe ajudar, porque eu costumo estar gasolina ali, mas eu vim. Eu não sei se eu acredito nisso ou não, mas é a única resposta que eu posso lhe dizer. Aí ele começou a chorar, né? Ficou bem emocionado. Aí eu olhei assim para ele, eu falei, você tá bem? Ele falou, não, é porque eu tô aqui já faz 2 ou 3 horas, estressado, acabei de me mudar nesse bairro, e venho pedindo oração para Deus, que se ele realmente existisse, ou se ele pudesse me mandar alguém para me ajudar. E agora você está aqui me ajudando. Então, isso foi a moral dessa história. Infelizmente, ele nunca devolveu o step. Eu tinha dado para ele minha informação, mas não sei se ele perdeu. Eu quero imaginar que ele perdeu essa informação, né? Porque eu acho que depois de tudo que passou isso, ele seria gente boa o suficiente de retornar o step, mas eu acho que ele deve ter perdido mesmo a minha informação. Mas, de qualquer modo, isso foi a segunda experiência que eu tive. Você nunca tinha escutado essa voz antes dessa experiência? Não. Nunca, nunca. Era uma voz masculina ou feminina? É masculina, mas é uma voz... É difícil descrever essa voz, porque parece que você escuta ela, mas você escuta ela de dentro e ao redor de você. É uma voz bem masculina, autorativa e, ao mesmo tempo, bem calma, tipo assim, bem firme. Autorativa, você quer dizer autoritária, com autoridade? Autoridade, exato. Exatamente. É como se, eu imagino como se, se você é parado pela polícia e a polícia, olha, você fez isso errado, você sente, né? Às vezes, em vez quando um amigo que fala com você, oi, tudo bem, tal, você nota a diferença, né? E aí eu sei que ainda tem outra experiência. Quanto tempo depois? Eu acho que uns 2, 3 anos depois, eu estava indo com a minha, na época, eu já tinha o meu filho pequeno, o nome dele é Joshua, e a gente estava indo para o Brasil, visitar a família da minha esposa. E a gente estava no avião, e eu notei que a gente estava sentado assim no meio, né? No meio do avião, mas nas poltronas do meio, não na direita e não na esquerda, né? E tinha um assento no lado direito aqui na minha frente que estava vazio, era o único que estava vazio. E eu estava lá lendo o livro, a gente estava esperando terminar o onboarding, né? O boarding,
e todo mundo entrar para fechar o embarque, né? E aí do nada eu escuto uma gritaria muito forte de uma mulher correndo bem forte, sentido aquela cadeira no lado direito, né? Porque tem o corredor do lado direito e o corredor do lado esquerdo. No corredor do lado direito, ela gritando, não, 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 e sentou no assento da frente. E eu notei que ela estava, assim, distrauta, estava chorando, né? Estava bem estressada. E as aeromoças veio correndo atrás, falando, não, você não pode ficar nesse voo. Como eu já tinha te falado, a gente ele coloca no próximo voo, não sei se era 1 hora depois, 2 horas depois, eu não me lembro exatamente, mas falando para ela que, infelizmente, você não está em condições para voar no momento. E minha esposa também estava comigo lá direito, né? Eu estava sentado aqui, minha esposa aqui, meu filho aqui. Não, meu filho estava no meio. Estava aqui, meu filho no meio e minha esposa aqui. E aí tá acontecendo tudo isso, e eu lendo meu livro, tentando não prestar atenção no que estava acontecendo, né? Ficando na minha. E eles estavam lá por uns 10 a 15 minutos, tentando conversar com ela, que infelizmente ela não ia poder ficar naquele voo. Se ela não saísse voluntariamente, ela ia ser presa. Que iam ter que chamar a polícia, a segurança do aeroporto, isso, aquilo, e ela ia ser presa. E ela, não, eu não vou sair desse voo, eu tenho que chegar amanhã no Brasil, eu não tenho outra escolha, eu vou ficar nesse voo. Eu não estou bêbada, eu não estou baseada de remédio, não estou nada, estou bem, eu preciso chegar amanhã no Brasil. Então eu não posso sair desse voo. Aí ficou nisso, ficou aquilo, aí eu escutei essa mesma voz. E a mesma voz, do mesmo tom, é como se, tipo, é inexplicável, mas é como se você sabe que é a minha voz, quando você escuta a minha voz, você sabe que sou eu. Então, a mesma voz falou para mim, vá falar com ela. Não me disse o que falar, só falou, vá falar com ela. Aí eu olhei para minha esposa, né, automaticamente eu olhei para minha esposa, olhei para o lado esquerdo assim, como se, tipo, para ver se alguém do meu lado tinha falado para mim essa voz, ou não, né? Eu falei, não. Aí eu olhei para minha esposa e falei, você escutou isso? Ela falou, não, escutou o quê? Eu falei, não, deixa para lá. Aí eu voltei a ler. Aí entre uns 5 a 10 segundos depois, a mesma voz falou, vá falar com ela. Mas na segunda vez com um tom mais... autoritário. Como se tipo, sabe quando você fala pro seu filho, ó, não faça isso. E depois você tem que falar, eu já falei para você, não faça isso, né? Aquela diferença. Aí eu falei para minha esposa, olha, eu vou falar com ela. Aí minha esposa, não, sente, você é louco, não, o avião vai... Não faça isso. Eu falei, não, eu vou falar com ela. Aí antes de me levantar, eu olhei para a aeromoça, eu fiz assim, né? Eu falei para ela, se importa se eu falo com ela? Ela falou, por favor, fale com ela, porque não está adiantando. Se ela não sair desse voo, ela vai ser presa. E eu sei, eu moro aqui nos Estados Unidos há muito tempo, e ser preso aqui nesse país, ser estrangeiro, deve ser bem complicado, né? Então eu falei, então vou falar com ela. Aí fui para falar com ela, mas ao mesmo tempo eu não fiquei em pé, né? Eu me agachei para falar com ela, para que ninguém, né, ficasse prestando atenção. Aí eu segurei a mão dela, assim, basicamente, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não, eles pensam que eu estou embriagada, ou à base de remédios eu não estou, eu só estou passando por uma dificuldade na minha vida e eu não posso sair desse voo, eu tenho que chegar nesse voo amanhã, no Brasil amanhã. Falei, olha, eu entendo, mas eles estão lhe propondo lhe botar no próximo voo. Então, assim, você ainda vai chegar lá, seja daqui 1 hora depois, 2 horas depois, você vai em outro voo, mas se você não sair desse voo agora, você vai ser presa. E confie em mim, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu estou indo para férias com a minha família, mas eu moro nos Estados Unidos, entendeu? Eu sou americano e brasileiro, e eu moro aqui. Eu sei que para um estrangeiro ser preso aqui nesse país não é legal, porque você vai ter que ter advogado, é bem complicado, entendeu? Então, eu sugiro você sair. Ela, não. Aí ficamos conversando assim pelos 2 minutos a mesma coisa, né? Aí do nada eu falei, na minha mente, eu não escutei nada, na minha mente eu falei, fala para ela que, entendeu, o que você está sentindo de falar, né? Foi o que eu falei. Eu falei, olha, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu acredito que ele pediu para eu vir falar com você e para lhe dizer que você precisa sair desse avião. Aí, no momento que eu falei isso para ela, ela pausou, né? Eu vi que o olho dela ficou bem grande, isso ao mesmo tempo segurando a mão dela, e ela olhou do nada,
eu não estava esperando essa resposta dela, mas do nada ela falou: você tem razão, obrigado. E se levantou e saiu do avião. E no momento que ela saiu do avião, todo mundo começou a aplaudir, a agradecer, e falou, a aeromoça falou, ai, muito obrigado, tal. Até, como eu tinha falado para você outra vez, a aeromoça até me trouxe bombom, me trouxe como tipo um brinde, assim, sabe quando aqueles brindes que eles dão da primeira classe? Me trouxe um brinde para me agradecer. Eu falei, não precisa nada disso não, na minha mente eu só fiz a minha parte, né? E o moral da história disso, bom, aí a gente ficou ainda no avião, o avião atrasou, ficou atrasando, a gente ficou dentro do avião e nada do avião decolar. E do nada, o capitão, depois de umas 3 horas dentro do avião, todo mundo já, né, super estressado, de saco cheio de estar ali, de o voo estar atrasado, o capitão entrou e falou, a gente está tendo problemas de mecânica no avião, e infelizmente o voo foi cancelado. E a gente, nossa, o voo foi cancelado, ficamos 3 horas aqui dentro desse avião e o voo cancelado. Aí colocaram a gente dentro colocaram todo mundo, né, desse voo, para voar no próximo dia, no mesmo horário, no mesmo voo, mas no próximo dia. E colocaram todo mundo dentro, acomodaram a gente, todo mundo, no hotel perto do aeroporto chamado Holiday Inn. Ficamos lá, deram voucher para comida e hotel e tudo isso, dormimos lá e tal, e na parte da tarde voltamos, né, para a gente voltar ao Brasil. E nisso, eu notei que eram as mesmas empregadas, ou as mesmas aeromoças, as mesmas pessoas que estavam no voo, né, do antecedente. E eu falei para elas, você se lembra, o que terminou acontecendo com aquela senhora que estava chorando e estava toda estressada? O que terminou acontecendo com ela? Não, ela foi no voo, a 1 hora depois, a gente botou ela no voo, 1 hora depois, então ela já foi embora. Mas eu falei, tudo bem, mas o que aconteceu? Porque ela estava bêbada, alguma coisa? Ele falou, não, a gente depois foi descobrir que ela estava aqui de férias, e a mãe dela tinha falecido como uns 2 ou 3 dias antes, e ela estava tomando acalmante, estava muito estressada, e ela, assim, basicamente acabou as férias delas mais cedo para poder voltar, porque o velório seria amanhã, né, no dia que a gente era para estar chegando lá. Então, a moral da história é que se ela não tivesse saído desse avião, ela nunca ia ter chegado no horário suficiente, ou no próximo dia, para ir para o velório da mãe dela que tinha morrido. Então foi outra experiência assim que para mim... E aí depois disso, eu vou ser honesto com você, eu fiquei um pouco bem chocado e eu me lembro pedindo a Deus, falei, Deus, não me usa mais, por favor. Porque eu tinha medo, eu estava praticamente com medo, porque eu não sabia qual seria o próximo, que mais ele quisesse que eu fosse fazer, entendeu? Então eu fiquei um pouco assim, meio com medo, vou ser honesto, e eu me lembro orando, falando, Deus, eu não me use mais, por favor, eu não quero mais fazer isso. E depois desse dia, eu nunca mais escutei essa voz. Às vezes eu me arrependo de ter feito isso, como a nossa última conversa, às vezes eu penso em falar para ele novamente, falar, me use, agora estou disposto, o que você precisar de mim, me use. Mas eu não fiz isso ainda não, vou ser honesto. Você ainda está amadurecendo isso? Porque eu não sei o que pode acontecer com isso. Eu sei que seria uma coisa boa, né? Mas aí a que ponto eu não sei. Elcio, essa sua experiência ela é muito interessante porque você escutou vozes, quer dizer, a mesma voz nas 2 vezes, e pessoas que passam por uma experiência mística em que sentem que saíram desse plano, foram para outro plano, também se referem a uma voz, às vezes. E a forma como ela se refere a essa voz é muito parecida com a sua. Ou seja, você definiu um pouquinho diferente, como se a voz estivesse em torno de você e dentro ao mesmo tempo. Mas eu sinto que é uma forma diferente de dizer a mesma coisa. É como se fosse uma voz interna, ela não entra pelo ouvido. É isso que é difícil explicar, porque para mim, eu escutei ela aqui, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse escutando como se estivesse falando com você agora. Claro, claramente, não tenho dúvida da frequência até do som. Eu senti, mas é como se, é difícil explicar. Eu senti que foi dentro de mim,
E eu nunca tinha escutado essa voz antes. Você diz que é religioso. Você é ligado a qual religião? Eu sou evangélico, né? É do lado assim batista, mas aqui nos Estados Unidos não tem isso como no Brasil, tem batista, tem certas áreas. Aqui não, aqui é cristão, a gente chama de cristão, né? Até que o nome da igreja que eu vou é chamada Christ Fellowship. Então, assim, é cristã batista. De que forma que essas suas experiências modificaram a sua compreensão das religiões como um todo? Eu acho muito difícil de um Deus maravilhoso e tão poderoso descartar as pessoas, se desde quando eu era pequeno foi criado, vamos dizer, indiano, né? Que eles acreditam em muitos deuses e coisas diferentes, como o católico, por exemplo, como outras religiões do mundo, né? O Mohammed e tal. Porque de tudo que eu já venho vendo e lendo sobre o tema, porque depois de tudo isso que aconteceu comigo, como eu tinha falado com você bastante antes, eu fiquei muito interessado no tema, né? Eu não consigo parar de assistir, eu já li mais de 20 livros a respeito do céu, de Deus, de EQM. É uma coisa que agora me interessou muito, né? De saber o que vai acontecer depois da gente, quando a gente apagar, quando for nosso dia, né? E realmente se a gente vive, que a Bíblia diz claramente que a gente vive, né? Então assim, eu fiquei fascinado com o tema. E para mim, tudo que eu posso ver e todas as provas que eu posso ver é que não é baseado na religião, é baseado um relacionamento que você tem em sua fé, em um relacionamento que você tem diretamente com Deus. É o que eu estou chegando à conclusão, né? Então, nesse sentido, assim, por isso que eu tento não julgar pessoas que, se uma pessoa falar, eu sou do hindu, eu oro para Mohammed, ou eu sou católico, a Virgem Maria, isso, aquilo, porque eu tento ser respeitoso com todos os relacionamentos, assim, todas as religiões, porque cada um tem um seu certo de conforto do que se lhe dá paz, né? De alguma forma surpreendeu você as experiências pelas quais você passou em relação ao que você tinha expectativa como uma pessoa que tem uma religião? Sim, porque quando eu fiz aquela oração, eu fiz, assim, bem sinceramente, mas eu não estava com nenhuma esperança que eu tenha alguma resposta, né? Foi mais como se, tipo assim, uma última... como se, tipo assim, se você está se afogando, era a sua última corda para ver se você consegue sobreviver, né? Então, assim, para mim foi meu último apelo. E eu tive a resposta, né? E isso aconteceu e praticamente mudou nesse sentido, né? Então, depois daquele dia, eu não tive mais dúvida. E depois dessas duas outras experiências, depois de ter acontecido isso, como é que eu falo? Justificou e marcou, sem dúvida, na minha mente e no meu coração, que algo existe maior, que a gente tem compreensão. E às vezes eu olho assim para o mundo e eu consigo apreciar as coisas, as belezas das coisas hoje em dia, falando, não, tem algo maior nisso, né? Durante esses momentos em que você ouvia essa voz, de alguma forma a sua sensação de existência, a forma como você sentiu o seu corpo, a forma como você enxergava, era tudo normal. A única coisa diferente era a audição. Corretamente. Sentia normalmente, via normalmente, só era, né, que para mim era a única pessoa que estava escutando aquela voz. E depois que você fez o que lhe foi pedido, essa voz não falou, era isso aí, não falou bem feito, não voltou a falar com você. Não. No momento em que você pediu para não ser mais usado, nesse momento você não escutou a voz? Não. E não sentiu nada? Não, nada. Foi só uma oração que você fez? Só foi uma oração, depois desse terceiro caso que tinha acontecido, que eu falei, nossa, não sei a onde ponto isso vai chegar. Então, assim, na minha mente, eu fiz a oração pedindo, por favor, não quero mais ser usado dessa maneira. Você disse que você passou a pesquisar sobre o que acontecia com outras pessoas, experiências de quase morte, experiências místicas. Como é que você encaixa a sua história nessas outras histórias que você tem estudado? Que, basicamente, eu acho que
por minha consciência, que tem algo maior, né? Talvez seja outra dimensão que a gente não, aqui fisicamente a gente não tem controle, não tem como ver, mas que com certezamente existe, e eu quero saber, quero poder aprender tudo a respeito disso, né? Que é uma coisa que me interessou, porque depois que isso aconteceu comigo, me deixou bem atraente sobre o aspecto. Aí foi quando eu caí, que eu descobri sobre EQM, e aqui nos Estados Unidos, primeiro eu nem sabia o que era EQM, né? Aqui eu comecei a assistir no YouTube e ler os livros de NDE, né? Near Death Experience. E aí fui lendo, fui vindo, dando as testemunhas das pessoas, tudo que passava com eles, e fui, assim, cada vez, cada uma que eu assistia, eu falei, não é possível, isso só pode ser real, não tem como, entendeu? Então justificou mais o que aconteceu comigo, me fez sentir um pouco melhor de saber, não, realmente tem algo maior que tem explicação, que eu tenho na minha consciência, que eu tenho, posso explicar, mas que é algo maior em controle, e eu quero me dar para isso o máximo possível, de aprender o máximo possível e ler sobre o tema, não só de EQM, mas também de esses tipos de experiências como eu tive. Algumas pessoas relatam que foram para lugares, ouviram vozes, viram pessoas que eles sentiam familiares. Você sentia já ter ouvido antes? Você sentia que conhecia aquela voz de antes? Não. Mas é como se, tipo, quando eu conhecia aquela voz, eu não conhecia ela, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma voz que é difícil explicar. Para mim, eu nunca tinha escutado essa voz antes, mas quando eu escutei a voz, é como se, tipo, eu já tive escutado essa voz antes, mas eu não tive. Então é difícil explicar. É como se, tipo, eu conhecia aquela voz, mas não conhecia a voz. Porque aqui eu nunca escutei essa voz, né? Então, para mim, é difícil explicar, mas quando eu escutei a voz, é como se, tipo, é por isso que eu falei que a voz era bem autorativa, mas calma, mas ao mesmo tempo bem, né? Que tipo assim, é como se, tipo, não foi qualquer um que falou isso para mim. Hoje você diria que existem várias dimensões de existência? Eu acho que sim, porque o que eu vi e o que eu experienciei não foi dessa dimensão aqui. Para mim, eu acho que foi de outra dimensão que veio para minha dimensão. Não sei se eu estou falando corretamente, mas porque é inexplicável. É difícil de explicar. De ver aquilo, de experienciar aquilo, e ao mesmo tempo aquilo desaparecer na sua frente e você não poder tocar, não poder, né? Porque aqui no físico, onde a gente vê por vendo, tocando, né? A gente sente, né? Mas é como se, para mim, é como se quando eu vi aquela mão, é como se, tipo, não era daqui. Então, para mim, só me faz, entendeu? Imaginar e acreditar que existem outras dimensões. Olhando para o mundo hoje como ele está, com tantos impasses, e ao mesmo tempo percebendo que existe algo além disso, como você percebeu através dessas experiências que você teve. Quer dizer, parece que existe uma coisa que você chamou de uma outra dimensão. Para esse momento do mundo, como é que você enxerga a interação dessas dimensões? Como é que você vê o futuro acontecendo a partir dessa existência simultânea de coisas aqui e coisas lá? Essa pergunta é difícil de responder. Eu acho que, tipo assim, hoje em dia o mundo tá precisando. Eu acho que essas experiências estão acontecendo mais para pessoas como eu, muitas pessoas no seu canal, divulgar que realmente, entendeu, existe algo maior, né, e que estamos passando por uma fase muito difícil no mundo hoje em dia, de corrupção, de um matando o outro, de fome, e o que o mundo está precisando mais é disso, de ter mais fé, de ser mais amigável, de poder dar mais de si para o próximo, né? E é isso que eu sinto, é isso que eu trato de fazer. Tem aquele ditado que sempre se falam,
é melhor dar do que receber. Isso é verdade. Eu me sinto muito mais bem de poder ajudar alguém do que eu ir lá e poder comprar um sapato novo para mim hoje em dia. Já na minha vida passada não era assim, eu era bem egoísta, eu queria, para mim, tudo era para mim, entendeu? Hoje em dia já vejo as coisas diferentes. Para mim o que eu, graças a Deus, que Deus me abençoou até hoje, eu tenho o prazer de poder ajudar a quem eu possa, eu faço. A mudança se deu depois da primeira experiência? Depois da primeira, aí foi uma coisa gradual, não foi uma coisa assim, né, rapidamente, foi uma coisa gradualmente, e com a minha fé crescendo nesse sentido, me fez uma pessoa melhor, né, e até porque que muitas experiências que eu já li no EQM, muitas pessoas falam que voltou diferente, que hoje em dia eles se sentem que a vida é muito mais do que só eles, né, que tipo, eles se terminam parando de trabalho, aquele trabalho estressoso, e começou a trabalhar ganhando menos do que ganhei, mas estava muito mais feliz, porque está podendo ter mais tempo para dar família, amigos, ou ajudar outras pessoas do que antes eles não tinham tempo para fazer. Então, eu acho que, como isso me mudou, eu acho que, como experiência também, muitas que eu venho lendo, de todas as EQMs e as coisas que acontecem na vida das pessoas que têm esse tipo de experiências, as pessoas voltam mudadas, no sentido que, para ser mais amigável, para se dar mais sim, que a gente está aqui por um propósito, e até nosso dia, até que nosso propósito não tiver acabado, a gente está aqui. Quando é nosso dia, eu acredito muito nisso, que quando chegar o meu dia, pode ser num avião, pode ser aqui em casa, numa parte, ou numa academia, ou no trabalho. Quando eu acho que quando é meu dia, vai ser meu dia. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreve pra gente. Nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?